frente 2, módulo 18, finalizando a apostila 2, matrizes, definições e operações, tá? Então, o que é uma matriz? Como vocês já viram no ano anterior aí. Matriz é uma tabela, tá? É uma tabela de números em que os números são dispostos em linhas e colunas, tá? No estudo das matrizes, como que eu represento as linhas e como eu represento as colunas? M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, exemplo, ó, a matriz M, 2, 3, 4, 3, 4, 5. É uma matriz que ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, ela é uma matriz do tipo 2 linhas por 3 colunas. Então, ela pode ser representada assim, ó, 2 por 3, tá? Por quê? Toda matriz é representada por A, M por N, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas, ok? Elementos de uma matriz. Seja a matriz genérica AM por N. O que é uma matriz genérica? Eu não defini quantas linhas e quantas colunas ela tem. M representa o número de linhas e N o número de colunas. Dessa forma, os elementos da matriz são indicados por A e J, onde I representa a linha e J representa a coluna. Então, ó, a matriz é representada por letra maiúscula, em que M é o número de linhas e N é o número de colunas. O elemento da matriz é representada pela letra minúscula e a linha a qual o elemento pertence é representado por J e a coluna a qual o elemento pertence a linha a qual o elemento pertence é representado por I e a coluna a qual o elemento pertence é representado por J, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de representação, eu estou falando da matriz. Quando eu tenho esse tipo de representação, eu estou falando do elemento da matriz, correto? Então, o primeiro exercício, ó, ele diz assim: em uma matriz, chamam-se elementos internos aqueles que não pertencem nem à última linha ou coluna, não pertencem à primeira, nem à última linha ou coluna. O número de elementos internos em uma matriz com 5 linhas e 6 colunas é. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou chamar essa matriz de A, eu já deixei montadinha. Ela é uma matriz do tipo 5 linhas por 6 colunas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se eu fosse colocar os seus elementos, então, ó, esse elemento pertence à primeira linha e à primeira coluna. A notação dele, eu não leio a 11, eu leio a 1. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quinta coluna. Primeira linha, sexta coluna. E assim sucessivamente, ó. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Ok? Então, dessa forma, eu consigo localizar o elemento que está em tal linha e tal coluna. Então, por exemplo, eu quero o elemento A3, 4. Ele pertence à terceira linha e à quarta coluna. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Tá o elemento aqui, tá? Bom, o que esse exercício fala?
Ele fala assim, ó, quantos elementos internos tem essa matriz, tá? Aqueles que não pertencem nem à primeira, nem à última linha ou coluna. Então, eu vou eliminar quem? A primeira linha, tá? Eu vou eliminar a última coluna, aliás, a última linha. Eu vou eliminar a primeira coluna e vou eliminar a última coluna, tá? Então, ele pergunta quantos elementos internos tem essa matriz. Então, eu tenho uma matriz aqui, ó, com quantas linhas? 1, 2, 3 e quantas colunas? 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu tenho uma nova matriz formada por 3 linhas e 4 colunas. Para eu saber quantos elementos ele tem, basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Ele tem 12 elementos. Alternativa A. Segundo exercício, ele fala assim, ó. A matriz quadrada de ordem 3 tem seus elementos definidos por A e J é igual a I mais J elevado a I. A soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta de A é. Então, eu tenho várias coisas para falar, tá? Primeiro, ele fala assim, ó, uma matriz A quadrada, aliás, uma matriz quadrada de ordem A. Matriz quadrada, pela teoria, ela é aquela que tem o número de linhas igual ao número de colunas. E se ele fala de ordem 3, ela é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. Eu já deixei colocado aqui, ó. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos reconhecer quem são. Então, ó, A12, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Eu preciso conhecer quem são esses elementos, tá? Através de uma formulazinha que foi dado no exercício. Então, o que ele dá como condição? Que A e J é igual a I mais J elevado a I. Então, eu sei que todo elemento, A e J, o primeiro número é a linha a qual ele pertence e o segundo número é a coluna que ele pertence. Então, eu vou substituindo cada elemento até eu conseguir chegar em todos. Eu tenho que fazer quantos? Ó, 3 vezes 3, 9 cálculos desse. Eu vou fazer para todo mundo entender como faz, tá? Então, ó, quem é o A11? Ó, primeira linha, primeira coluna. Eu sei que o I vale 1, o J vale 1 e o I vale 1. 1 mais 1, 2. 2 elevado a 1 dá 2. Então, o primeiro elemento vale 2. Quem é o segundo elemento? A12. Eu sei que o I vale 1 e o J vale 2. 1 mais 2 elevado a 1. 1 mais 2, 3. Elevado a 1, 3. A1, 3. Então, vai ficar o quê? 1 mais 3 elevado a I. Continua elevado a 1. 1 mais 3, 4 elevado a 1, 4. Agora, eu vou na segunda linha. Quem que é, ó? A21. Então, vai ficar, o I é 2, o J é 1 e o E é 2. 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9, tá? A22. Então, vai ficar 2 mais 2 elevado a 2. 2 mais 2, 4 ao quadrado, 16. Agora, eu tenho 2, 3. Então, vai ficar 2 mais 3 elevado a 2, porque é o I. 2 mais 3, 5 ao quadrado, 25. Agora, a terceira coluna. Aliás, a terceira linha. A31. O I é 3 e o J é 1. Então, vai ficar 3 mais 1 elevado a 3. 3 mais 1,
4. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. A, 3, 2. 3 mais 2 elevado a 3. 3 mais 2 é 5. Ao cubo, 125. E o último elemento, A, 3, 3. Vai ficar 3 mais 3 elevado a 3. 3 mais 3, 6 ao cubo, 216. Agora, eu tenho todos os elementos da matriz A. Então, eu vou colocá-los aqui, ó. Quem que é a minha matriz A? Tá? Primeira linha, A1, A1, 2, A1, 3. Então, eu tenho 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Segunda linha, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 9, quem mais? 16 e 25. E última linha, 64, 125 e 216. Opa, 216. Muito bem. Conheço a matriz A. A partir da condição dada. Qual foi a condição dada? Que todo elemento é igual à linha mais a coluna elevado à linha. Muito bem. Continuando o meu exercício, o que ele pede agora? A soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta. Então, agora eu tenho uma novidade. O que é a matriz transposta? Tá? A matriz transposta, eu vou representar por A elevado a T, tá? A matriz transposta eu só consigo obter trocando linha por coluna. Então, o que é linha vira coluna. Então, ela vai continuar. Se linha vira coluna, ela é 3 por 3, ela continua sendo 3 por 3, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, o que vai acontecer com a minha matriz? O que é linha vira coluna. Olha lá. O que é linha vira coluna. E o que é linha vira coluna. Correto? Então, agora, eu finalizo o exercício. O que ele pede? A soma dos elementos da terceira linha. Quem que é a terceira linha da matriz transposta de A? É essa linha aqui, ó. O que eu vou fazer? 4 mais 25 mais 216. Eu vou obter 245, alternativa C. Muito bem. Exercício número 3. Olha o que ele diz. Ele fala assim, ó. Seja A uma matriz com todos os elementos reais, sendo A quadrada de ordem 3. Então, vamos lá. Se ela é uma matriz quadrada de ordem 3, ela tem 3 linhas por 3 colunas, totalizando 9 elementos. Muito bem. Primeira coisa que eu já tenho aqui, ó, é uma matriz A, tá? Ela é 3 por 3. A é uma matriz triangular superior, ou seja, todos os elementos abaixo de sua diagonal principal são nulos. E todos os elementos que não estão abaixo da diagonal principal de A são iguais a 1. Toda matriz, ela tem uma diagonal que a gente chama de a diagonal principal e diagonal secundária. Vamos ver essa aqui, ó, tá? Nessa matriz M, tá? Ela tem que ser quadrada. Não, essa aqui é 2 por 3. Ela tem que ser quadrada. Toda matriz quadrada, ela tem a diagonal principal, que é essa aqui, tá? E a diagonal secundária, que é essa aqui, certo? O que é diagonal? É o segmento que vai de um vértice ao outro da minha forma geométrica, né? No caso aí, uma tabelinha, tá? Então, o que ele fala? Que os elementos abaixo da diagonal principal valem 0, tá? E todos os elementos que não estão abaixo da diagonal principal de A valem 1. Então, ó, se eu determinar que isso aqui é a diagonal principal, esse elemento
esse elemento e esse elemento valem 0. Os demais valem 1. Então, ele vai ter essa matriz, tá? Primeira parte do meu exercício, tá? O que mais ele diz? Considere também que I3 denota a matriz identidade de ordem 3. Bom, o que é a matriz identidade de ordem 3? É a matriz, tá? Cuja diagonal principal vale 1 e todos os demais elementos valem 0. Então, olha, ela é de ordem 3. Então, ó, os elementos da diagonal principal valem 1 e os demais elementos valem 0. Então, ela tem que ter 9 elementos, tá? Sabendo que o traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos de sua diagonal principal, então ele fala assim, ó, o traço de uma matriz é a soma dos elementos de sua diagonal principal. Ele quer o traço da matriz A mais 3 e 3. Então, nós temos que conhecer quem é essa matriz A. Então, vamos lá. Quem que é essa matriz A? Essa matriz que ele quer é a matriz A mais 3 vezes a matriz identidade 3. Então, vai ficar só fazer, ó. Quem que é a matriz A? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Mais 3 vezes a matriz identidade 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Quando eu quero somar matrizes, basta somar elementos termo a termo. Quando eu quero multiplicar uma matriz por um número, basta multiplicar esse número por todos os elementos da matriz. Então, eu tenho que multiplicar primeiro. Então, vai ficar o quê, ó? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Mas, agora eu vou multiplicar essa matriz por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 0, 0 e 3, tá? Eu só posso somar matriz de mesma ordem. Por quê? Eu vou somar elemento a elemento. Então, olha, essa é 3 por 3, essa é 3 por 3, são de mesma ordem. Somando os seus elementos, vai ser uma matriz 3 por 3. Então, vamos lá. 1 mais 3, 4. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 3, 4. 1 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 3, 4. Muito bem. Então, agora eu finalizo. O que ele pede? O traço dessa matriz. O que é o traço? O traço é a soma dos elementos de sua diagonal principal. Quem que é a diagonal principal dessa matriz? São esses elementos aqui, ó. Tá? São esses elementos. Essa é a diagonal principal e essa é a diagonal secundária. Então, qual vai ser o traço? É 4 mais 4 mais 4. 4 e 4, 8, com mais 4, 12. Então, eu tenho a alternativa D. Tranquilo de trabalhar com esse assunto, né? Exercício número 4. Olha o que pede o exercício número 4. Vamos lá. Sejam a matriz A 1, 2, 4, 1. Então, ó, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Ela é do tipo 2 por 2 ou de ordem 2. B, 10, 11, 12, 13. Também é do tipo de ordem 2. 2 matrizes. E a matriz identidade de ordem 2.
O traço da matriz x é igual b menos a mais 3i é igual a, tá? Idêntico ao anterior, tá? Então, vamos ver o que ele pede. Ele quer achar o traço dessa matriz, mas eu primeiro saber quem é essa matriz. É a matriz B menos a matriz A, mais 3 vezes a identidade de mesma ordem. Então, vamos lá. Quem é a matriz B? 10, 11, 12, 13. Menos a matriz A. Quem que é a matriz A? 1, 2, 4, 1. O que mais que ele fala? Mais 3 vezes a identidade. Se ele está pedindo a identidade de ordem 2, aquela matriz, a identidade é aquela matriz em que a diagonal principal é 1 e os demais elementos é 0. Se ela é de identidade 2, ela tem 2 linhas por 2 colunas, totalizando 4 elementos. Então, eu vou ter assim, ó, 1, 1, 0, 0. Correto? Então, agora é só resolver essa história, tá? Eu tenho aqui uma subtração e eu tenho uma multiplicação. Eu vou fazer por partes. Então, ó, 10, 11, 12, 13. Quando eu tenho uma subtração de matriz, eu posso fazer aqui, ó, a soma da oposta, tá? Para ficar mais fácil. Então, vai ficar mais a oposta dela, é ela com todos os sinais contrários, tá? E agora, mais eu tô multiplicando 3 vezes essa, eu multiplico elemento por elemento. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. E agora, eu somo, ó, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, eu posso somar elemento por elemento, eu vou achar o que eu preciso, tá? Então, meu resultado será uma matriz 2 por 2, porque a soma está sendo de elementos 2 por 2. Então, vamos lá. 10 menos 1, 9. 9 mais 3, 12. 11 menos 2, 9 mais 0, 9. 12 menos 4, 8. 13 mais 3, 16, com menos 1, 15. Essa é a matriz X. O que ele pede? Ele pede o traço. O que é o traço? É a soma dos elementos da diagonal principal. Perceberam aí a importância, né, de saber o traço e o que ele pede, né? Então, o que é o traço? A soma dos elementos da diagonal principal. 12 mais 15, totalizando 27, alternativa D. Agora, o exercício 5. Ele diz assim, ó. Considerando-se as matrizes x e y tais que x mais y é igual a 1, 3, 10, menos 10 e 3x menos y é 5, 7, 5, 2 e 6. Pode-se afirmar que a soma dos elementos da matriz x é. Então, ele quer conhecer a matriz x. Só que ele tem a soma delas e a subtração, né? Então, ele tem isso aqui, ó. Matriz x mais a matriz y é 1, 3, 10 menos 10. Isso aí. E eu tenho aqui, ó, 3x menos y é igual a quem? 7, 5, 2, 6. Nada mais que um sistema, tá? Ah, mas eu posso? Posso, ó. Cancelei. 3x mais 1x, 4x, igual a... Eu vou somar aqui, ó, como elas são de mesma ordem, eu vou somar termo a termo. Então, ó, 1 mais 7, 8. 3 mais 5, 8. 10 mais 2, 12. E menos 10 com mais 6, menos 4, tá? A única operação que nós não temos na matriz é a divisão. Então, veja bem, ó.
Esse 4 está multiplicando, ele não pode vir para cá dividindo. Mas eu posso dizer que, se ele é 4, ele multiplica essa matriz por 1/4, que quer dizer a mesma coisa, tá? Dividir por 4 ou multiplicar por 1/4 é exatamente a mesma coisa, tá? Então, olha lá, quando eu estou multiplicando termo a termo, tá? Eu vou multiplicar, ó, 1/4 vezes 8. Não é a mesma coisa que dividir esse por 4? Então, 8 por 4 dá 2. 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. E menos 4 por 4 dá menos 1. Então, o que o exercício pede? A soma de todos os elementos da matriz X. Então, quais são os elementos? 2 mais 2 mais 3 menos 1. 2 e 2, 4 e 3, 7. 7 menos 1, 6. Alternativa D. Muito tranquilo, né? E agora, a última, o que ele fala? Considere as matrizes A, 2x7, 2, 4, 5, y5 e 6, o B tá aqui, tá, ó. EB, 0, 3, menos 4, tal, tal. Se A é simétrica e B é antissimétrica, então o valor de x mais y mais z é igual a, tá? Então, o que é simétrica, tá? Se ele diz que A é simétrica, então a transposta de A é a própria A, tá? Então, ao transpor, ela continua a mesma, certo? Então, ao transpor, ela continua a mesma. Então, se a transposta de A é igual a A, quando eu transponho, ela vai ficar exatamente com os mesmos elementos situados de um lado da diagonal principal, no caso, tá? Então, o que eu posso dizer, ó? Isso é igual a isso e isso é igual a isso, ok? Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 2 e y é igual a 7, tá? Ele tá dizendo que ela é simétrica. Então, se eu colocar aqui, ó, a transposta de A igual a A, se vocês quiserem, eu até posso fazer aqui, ó, a transposta de A, 3x7, 2, 4, 5 e y5, 6. É igual à própria A. Quem que é a A? 3x7, 2, 4, 5, y5 e 6. Então, olha o que acontece. Eu fiz direto, mas aqui dá para observar. Ó, quem que é x? X vale 2. Quem que é y? Y vale 7. Ok? Então, já sei que x vale 2 e y vale 7. Agora, o que ele fala? EB é antissimétrica. Ó, B é antissimétrica, tá? Bom, o que é antissimétrica? Ele fala antissimétrica se B é antissimétrica, então a transposta de B é igual a menos B. Então, vamos ver aqui, ó, tá? Quem que é a transposta de B? 0, 3, menos 4, menos 3, 0 e z, 4 menos 2 e 0, tá? É igual à oposta. A oposta eu troco o sinal. 0 menos 3 e 4, 3, 0 e menos z, e menos 4, 2 e 0, tá? Logo, o que eu vou entender? Que, ó, isso é igual a isso? Menos z é igual a menos 2, multiplico por menos 1, o z vale 2. Tá?
Então, o que ele pede agora no exercício? Ele pede assim, ó, x mais y elevado a z. Quem que é x? 2. Quem é y? 7. Elevado a z, que é 2. Então, eu tenho 7 mais 2, 9, ao quadrado, 81. Alternativa D.